Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com Hernani Magalhães, que é presidente do Sindicato dos Comerciários de Petrópolis. E a gente vai falar um pouquinho sobre o retorno, sobre a reabertura do comércio. Olá, Hernani, como vai? Tudo bem? Bom dia, cara. Tudo bem? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Como eu sempre falo, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Eu estou gravando daqui de casa, do escritório onde eu trabalho. Normalmente, você está gravando de onde? Cara, Do sindicato, ótimo, legal. Vamos começar pelo básico para a gente dar aquela panorâmica para quem não conhece o sindicato, o que eu acho que é quase impossível, mas mesmo assim, para a gente nortear. O que é o sindicato, há quanto tempo existe e quais são os profissionais que fazem parte, quais as categorias de trabalhadores que fazem parte dos comerciários em Petrópolis? hoje o sindicato é uma entidade que sempre lutou pelo interesse do trabalhador no comércio, né? Uma entidade que foi fundada em 1931, fizemos 79 anos, agora no dia 17 de março. Inclusive, não podemos nem comemorar devido à pandemia, né? É verdade, já tinha iniciado o isolamento social. Assolando aí o país. E a gente tem que ter o distanciamento. Mas o sindicato representa, né, no caso, mercado, mercadinhos, lojas, varejo, materiais de construção, farmácias, em geral, né? Certo. A gente já conversou, a gente já gravou um programa durante essa pandemia em que a gente falou especificamente dos trabalhadores dos mercados que, por incrível que pareça, né, no meio de uma constante fala de demissões, a gente não houve demissões, pelo contrário, houve contratação nesse setor. Mas hoje a gente vem falar aqui sobre o comércio de uma forma geral que ficou fechado por algum tempo, e aí a gente vai falar de reabertura. E aí eu queria, antes da gente falar sobre isso, queria que você fizesse a gentileza de me explicar, mais ou menos estatisticamente, Petrópolis tem mais ou menos 300 mil pessoas. Desses 300 mil, mais ou menos quantas pessoas são os trabalhadores do comércio? O comércio, em geral, nesse segmento que eu te falei, dá em torno de 13 a 14 mil pessoas. Certo. Então, E a aí, base do comércio. desses tantos, quantos por cento são associados ao sindicato? Hoje nós temos mais ou menos 35%, 40%, na faixa de 5 mil a 6 mil, 5.500 a 6 mil associados. Certo. Eu sempre gosto de ressaltar essa questão a respeito do valor de fazer parte do sindicato como associado, porque acho que muitas das vezes as pessoas não têm noção do que é o sindicato. Talvez os sindicatos venceram muitas lutas no século passado, e aí os jovens trabalhadores de hoje não sabem como o sindicato foi importante para fazer, por exemplo, existir a CLT, dentre outras tantas questões que hoje são nossos direitos adquiridos enquanto trabalhadores. E eu queria que você explicasse rapidamente quais são as vantagens de se ser associado a um sindicato. Hoje, então, o sindicato sempre teve, né, um trabalho jurídico muito bom, um trabalho de atenção aqui na secretaria excelente, são pessoas que já são antigas, inclusive, tem um funcionário aqui que trabalha na secretaria com mais de 40 anos de casa. E nós temos, além disso, tem a parte o sítio, onde pode ser frequentado pelo comerciário, hoje fechado, a sede campestre, né, devido à pandemia. Certo. E temos o atendimento médico e dentário, que é muito bom. Nós atendemos aqui uma faixa fora da pandemia, já chegamos a atender 3 mil pessoas. Agora, com a pandemia, a gente tem que fazer o escalonamento mais espaçado, né? Certo, mas mesmo assim, os atendimentos eletivos continuam, né? Continua o pessoal sendo atendido com horário marcado, distanciamento social, a parte de segurança possível, tanto para o médico quanto para o paciente, e em horários mais espaçados também, né?
Maravilha. Mas agora vamos então, enfim, entrar, depois que a gente fez essa panorâmica a respeito do trabalho do sindicato, vamos entrar no tema do nosso bate-papo de hoje. Como é que foram esses últimos 3 meses, desde o início da pandemia no Brasil, para os trabalhadores da sua categoria do comércio? O pessoal tem procurado informações, né, sobre os contratos. Houve suspensão de contrato, houve suspensão de jornada. Então, eles têm vindo procurar muito através de telefonema e pessoalmente, que nós estamos funcionando normalmente aqui de 8h30 da manhã às 4 da tarde, para atender justamente esses comerciários que às vezes têm dificuldade de falar pelo telefone, ele pode vir aqui com toda a segurança possível, entendeu? Então, nós estamos atendendo esse pessoal normalmente, estamos abertos nesse horário justamente para dar opinião. Quais foram as principais dúvidas, se a gente pudesse comentar um pouquinho sobre elas, dos trabalhadores aí para com o sindicato? As dúvidas são carga horária, esses que estão, por exemplo, retornando agora, né? Tem horários diferentes para Rua Tereza, Centro, Itaipava e bairros, né? Então, muita informação sobre isso, né? Sobre os direitos que eles têm, sobre a suspensão de contrato, a suspensão de jornada, né? Porque teve uns que fez 25%, outros fez jornada de 50% e até 75%. E teve muitas empresas que nós fizemos aqui diversos protocolos de contrato integral, né? O funcionário não vai receber nada da empresa, vai receber do governo. Então, essas dúvidas são tiradas normalmente aqui no balcão ou pelo telefone. Maravilha, certíssimo. Existe alguma estatística de demissão no Brasil, no estado do Rio de Janeiro ou então em Petrópolis, com relação aos comerciários? Você perguntou? Desculpa. Se existe alguma estatística com relação às demissões no que diz respeito ao Brasil, ao estado do Rio de Janeiro ou então à cidade de Petrópolis, quando o assunto são os comerciários, já que o comércio ficou tanto tempo fechado. Desculpa te perguntar, porque está travando um pouquinho a gravação. Ah, que lástima. Vamos fazer o seguinte, a gente faz um breve intervalo, vamos dar uma olhada na nossa internet e a gente volta no próximo bloco dando continuidade. Fica você aí de casa com a gente que eu vou resolver o problema e volto rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo a respeito do retorno da reabertura do comércio. Eu sou Carla Coelho e o Hernani Magalhães, que é presidente do Sindicato do Comerciário, está gravando lá do comércio. E eu estou gravando aqui de casa, ou seja, a gente depende da internet. Por isso a gente fez um breve intervalo para alinhar as nossas conexões e voltar nesse bate-papo. Então vamos dar continuidade. Hernani, eu queria saber se por um acaso você sabe, se você tem posse de algum tipo de estatística que fale, seja âmbito Brasil, ou então seja âmbito Estado do Rio de Janeiro, ou então microcosmos Petrópolis, que fale sobre a questão das demissões dos comerciários. Eu não tenho números, Carla. A gente tem aqui... nós estamos sabendo que houve algumas demissões no Estado, no Brasil todo. Aqui na cidade de Petrópolis, além desses contratos de suspensão né, de outros, houve algumas demissões. Nós temos feito, inclusive, aqui algumas homologações diárias, uma média de 5, 6, todo dia. Então, não é de segmento que já vinha com problema e a pessoa, percebendo a dificuldade por retorno, preferiu alguns até fechar a empresa, né, e acertar com o funcionário, e nós fazemos a homologação aqui no sindicato. Entendi. Maravilha. Quando você me fala que houve de 5 a 6 homologações por dia, isso é mais numericamente do que antes da pandemia? Não, antes. Antes costumava dar mais.
Teve dias aqui de fazer até 15, 20 por dia. Certo. Que bom, então, que a gente pode fazer esse cálculo, que antes da pandemia ainda o número de homologações eram maiores no sindicato. Maravilha. Exatamente. Que ótimo, então. Era bem maior. E aí, Hernani, o comércio em Petrópolis foi reaberto na última semana, né? Muita coisa começou a funcionar e em breve outras atividades vão estar sendo restabelecidas. E eu queria saber como é que foi essa reabertura para o trabalhador. De que forma o sindicato atuou nesse momento? A gente está atuando com muita informação, Carla. É uma expectativa muito grande, os horários estão bem reduzidos e a expectativa do trabalhador, na minha opinião, é quase que a mesma do patrão. A expectativa é que dê movimento dentro desse horário. Então, a gente está aguardando que vai abrir gradativamente. Hoje mesmo de manhã, eu vi no Jornal da Manhã, que vai ser liberada a linha laranja, né? Que outros segmentos já vão ser abertos, entendeu? A partir de hoje. Lembrando que essa gravação está sendo feita hoje é segunda-feira, dia 22 de junho, que o programa vai ser veiculado em breve, e aí hoje a gente já decidiu conversar sobre isso para colocar o programa no ar o mais breve possível para a gente falar sobre essa questão. Quando o assunto é reabertura do comércio no meio de uma pandemia em que a gente ainda está num pico alto, ou seja, que a gente ainda tem um grande número de contágio, um grande número de mortes em todo o Brasil, a gente tem que falar concomitantemente a essa abertura do comércio que foi autorizado pelas prefeituras e pelo governo do estado e afim, a gente tem que falar de segurança do trabalhador, né? E o comerciário, em via de regra, é aquele que está dentro de uma loja, dentro de um estabelecimento comercial e passa o dia inteiro em contato com múltiplas pessoas. A questão é, o que hoje é obrigatório que o empresário forneça de equipamento de segurança para o trabalhador? Quais são as principais questões que precisam ser alteradas no comércio e que o sindicato, de alguma forma, está de olho? A gente tem percebido que as nossas andanças pelas lojas e pelo comércio, todo mundo está trabalhando com equipamento de segurança. É o álcool gel, é a máscara, e tem percebido que as lojas estão começando a funcionar naquele esquema, igual que eu falei da outra vez, dos mercados, passando pano molhado, com cloro, com álcool nos balcões. Quer dizer, isso tem que haver uma segurança para que volte mais tranquilo, né? Porque o trabalhador precisa voltar, mas com segurança. A gente quer que o comércio reabra, mas precisa que se tenha segurança tanto de uma parte como outra, tanto do cliente como do empregado como do patrão. Então, a gente vem vendo o que tem sido feito. Maravilha. Então, de forma geral, os comerciários estão recebendo informação constantemente por parte do sindicato e também os equipamentos de segurança por parte dos empresários. Perfeitamente. E quando há alguma dúvida que eles ligam para a gente procura se informar justamente com a empresa no ato para que haja o consenso de que é preciso ser feito. Entendeu? Maravilha. Ao longo desses anos que o Programa Trabalhador em Foco existe, e a gente já completa 7 anos esse ano, em outubro, muitas das vezes a gente falou a respeito da questão das denúncias, que todo trabalhador tem o direito de denunciar quando se sente prejudicado em alguma questão, que o sindicato respeita e que não diz quem foi o trabalhador que fez essa denúncia, porque isso, na verdade, é para a segurança do trabalhador, que nessa balança é sempre, ou na maior parte das vezes, o prejudicado, porque tem menos poder na hora de cobrar seus próprios direitos, e é por isso que, por exemplo, a gente sempre foi tão contra da negociação direta, né, entre patrões e trabalhadores, por uma questão de poder de persuasão, porque vai perder o emprego, e dentre outras coisas. Quais são hoje, na sua avaliação, as principais questões que o trabalhador precisa ficar de olho e atento para que o patronal não cometa irregularidades com ele nesse retorno, nessa reabertura do comércio? A gente tem percebido, Carla, que o pessoal está consciente, entendeu? E está na dúvida, se informando com a gente aqui. Tem sido uma volta
como eu falei, tem que ter paciência, conscientização de que precisa se resguardar, porque a doença está aí, nós estamos vendo a quantidade de vítimas, já passou de 1 milhão de vítimas no Brasil, né? de pessoas infectadas, e a gente tem que tomar muito cuidado. E a nossa cidade é uma cidade turística, a gente precisa do turista para sobreviver aqui, porque nem só do povo petropolitano a cidade vive. Então, a gente tem orientado bastante para que haja o máximo de segurança entre as partes, entendeu? Certo. Quando a gente fala para o funcionário se sentindo lesado de alguma forma denunciar, a gente percebe que ele ainda pode ter medo, porque a gente está vivendo um momento de crise, né, estabelecida, já não estávamos num momento financeiramente tão bom desde os últimos anos, mas agora com a questão da pandemia, fechamento de comércio, todo mundo de alguma forma perdeu financeiramente e economicamente com a questão da pandemia. Contudo, é preciso que haja um exercício de empatia. Ou seja, toda pessoa, enquanto cidadão, se percebe que alguém está sendo prejudicado enquanto trabalhador, ele pode denunciar? Vou ser mais clara ainda para você, Hernani. Essa é uma dúvida que eu acho que talvez o nosso telespectador lá de casa também tenha. Digamos que eu seja cliente, que eu entre numa loja e que eu perceba que a loja não está cumprindo os seus protocolos de segurança para com os seus trabalhadores. Como é que eu, cliente, cidadã, posso denunciar aquela empresa? Você pode estar ligando diretamente para o sindicato pelo nosso telefone, que é o 2242-6269, 2242-7567, e pode estar ligando também diretamente para o PROCON, que eles têm feito um trabalho de fiscalização, no entendimento da gente, até muito bom, entendeu? Então, são os órgãos... E aí, nesse caso, o PROCON vai dar conta de auxiliar também os trabalhadores que não estão tendo seus direitos adquiridos. Perfeitamente, porque nesse problema de horário, de falta de segurança, isso foi uma parcela de que foi assumida pelo PROCON. A gente também denuncia ao Ministério do Trabalho e ao PROCON quando nos chega a reclamação. Então, quando a pessoa liga para cá e reclama com a gente e nós não temos autonomia para fiscalizar, a gente também liga para o PROCON e diz: a loja tal não está cumprindo com o acordo. Maravilha. Que ótimo, então, que todo cidadão, sendo sindicalizado ou sendo completamente cliente, pode, no final das contas, defender um trabalhador que pode estar receoso ou nem conhecer os seus próprios direitos, porque a gente, por mais que divulgue, por mais que as informações estejam aí à mão de todos, digamos assim, na verdade não é fato, né? Um dos programas que a gente fez aqui do Trabalhador em Foco, a gente falou sobre a questão da educação à distância, né, que as escolas públicas estão comentando, mas a verdade é que no Brasil 2 milhões de pessoas não têm energia elétrica, quiçá computador, quiçá celular, quiçá internet, para conseguir estudar. Então, se a gente tem 2 milhões de pessoas sem luz no Brasil, com certeza a gente tem um quantitativo muito maior de pessoas que não entendem os seus próprios direitos, mas que mesmo assim são trabalhadores, são mão de obra que fazem o nosso país rodar, não é verdade? A nossa internet deu problema de novo, eu vou fazer um breve intervalo e volto com você no próximo bloco. Fica com a gente. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo. Do lado de lá, o Hernani Magalhães, presidente do Sindicato do Comerciário, que mudou até de lugar dentro do sindicato para continuar nosso bate-papo, não é isso, Hernani? Com certeza. Então, agora a gente está vendo que o povo está trabalhando, tem até uma escada aí bem atrás de você. Ou seja, o povo continua trabalhando. Eu estava falando, e aí travou o nosso bate-papo, que a gente também tem que entender essa questão da transmissão da informação,
para as pessoas e que elas, muitas das vezes, a gente acha que está todo mundo muito bem informado, mas não está. Né? Numa das nossas entrevistas aqui no Trabalhador em Foco, a gente comentou que 2 milhões de brasileiros não têm luz elétrica. Né? E aí a gente tem que começar a pensar que essa informação, às vezes, tem que chegar na mão desse trabalhador, e esse é um dos papéis do sindicato através do trabalho ativo, não é isso? Com certeza. E também, nesse mesmo sentido, quem tem informação tem o direito de denunciar quando encontra alguma irregularidade no seu dia a dia e percebe que tem algum outro cidadão sendo prejudicado. Perfeito. Maravilha, Hernani. A gente já estava mesmo no final do programa, nos minutinhos finais. Queria que você deixasse o endereço do sindicato, as formas de contato, os horários de atendimentos, para que todas as pessoas que assistiram a esse nosso bate-papo e que estão percebendo, que estão vivendo essa reabertura do comércio, possam, enquanto trabalhadores, entrar em contato, ou então, enquanto cidadãos, também entrar em contato com o sindicato. Perfeito. Eu vou começar até falando sobre o horário do comércio. Tá, o funcionamento do comércio está da Rua Tereza, por exemplo, são de 10 às 6. E é o centro, de 1 às 7. Na Rua Tereza, desculpa, de 10 às 16. Das 10 às 16, a Rua Tereza está aberta e o centro histórico de 1 da tarde até as 7 da noite. E os bairros, incluindo até Itaipava também, está funcionando normalmente, de 9 às 7. Né? Certo, é o horário integral nos bairros. Qualquer informação que for preciso, a pessoa precisar, é só ligar para o nosso telefone aqui, o 2242-6269, 2242-7567. O nosso endereço é Rua Otto Luiz, 131, sobre loja. Estamos funcionando aqui das 8h30 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Certo. Né? Cumprindo, inclusive, as exigências da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, do Ministério Público, do distanciamento social. Eu estou, inclusive, falando contigo aqui sem máscara, mas o meu equipamento está tudo aqui do lado. Era o que eu ia te falar agora, se vocês estão utilizando máscara e se você só tirou a máscara para gravar comigo, porque fica um pouco difícil. Meu equipamento está aqui do lado, as meninas estão todas com equipamento, o distanciamento está sendo feito normalmente, até porque é uma responsabilidade de cada um, né? Com certeza. Então, qualquer coisa é só estar ligando para o sindicato, estar nos procurando, que nós temos pessoas aqui de 8h30 da manhã às 16 horas para informar. Maravilha, Hernani. Queria mais uma vez agradecer por você ter batido papo com a gente, para a gente levar informações relevantes para o nosso telespectador lá de casa. É sempre um prazer. Estamos à disposição aqui, Carla. Qualquer coisa é só... Obrigada de verdade. E obrigada a você de casa que ficou com a gente, que agora está mais informado sobre a questão da reabertura do comércio no que diz respeito aos direitos do trabalhador. A gente volta em breve com um novo programa, sempre pensando na qualidade de vida e no melhor possível que todos nós podemos e devemos fazer para todos nós, trabalhadores. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.